Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui nossos estudos sobre as cartas de Paulo e nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos pedir aqui para o presbítero Milton fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Milton. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Então vamos glorificar. Não estou ouvindo. Que o Senhor Jesus possa estar usando professores para estar nos orientando e nos ensinando, né? Em nome de Jesus. Então, baixamos a nossa cabeça, fechamos nossos olhos e vamos agradecer a todos os ouvintes. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais este dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, para conosco, Senhor. Porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, Senhor, tem nos sustentado na tua presença, Senhor. E hoje, Pai, que estaremos, ó Pai, estudando a tua palavra no livro de Coríntios, e então nós podemos também aprender algo que venha de ti, ó Deus. Usa a vida do pastor, do presbítero Marcelino, do presbítero Edgar, cada um deles que estiver, Senhor, licionando, dando ensinamento, que nós possamos estar aprendendo algo vindo de ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, Senhor, pelo teu amor, ó Pai. A cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo também, ó, cada um, ó Deus, que eles possam, Senhor, estar recebendo algo vindo de ti, ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada vida, no nome do Senhor Jesus. Dá-nos um dia de bênção na tua presença. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Milton. Glória a Deus. Então vamos aqui dar sequência. Nós estamos aqui lendo, né, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? A gente já estudou tudo sobre Coríntios, sobre o momento, a gente já contextualizou o que aconteceu. A gente viu que isso é essa carta de Paulo é uma resposta a muitas dúvidas e alguns problemas da igreja, né? E a gente está abordando por tema, por problemas, né? Os capítulos vão abordando isso. A gente já fez o estudo do primeiro problema nos capítulos 1 a 4, a gente já falou também no capítulo 5 da imoralidade, e a gente está falando aqui no capítulo 6, né? A gente já fez um primeiro estudo aqui no capítulo 6, o primeiro bloquinho, né? São dois bloquinhos, né? O capítulo 6. O primeiro bloquinho, que tratou sobre processos, intrigas ou brigas entre irmãos, né? Os processos judiciais que os irmãos levam para fora da igreja. A gente tratou esse assunto, né? Paulo deixou muito claro algumas coisas para a gente, né? E aí a gente terminou isso daqui domingo passado. E o segundo bloquinho, que também é um assunto bastante interessante, que a gente vai conversar bastante, é sobre a questão da impureza, né, uma questão de sexualidade, né, que a gente vai ver nesse bloquinho. Então, nós vamos ler aqui, né? A gente já fez alguns estudos, a gente já fez alguns contextos, a gente vai lembrar alguns aqui também. Então, a gente vai fazer a leitura, agora, propriamente dita, a gente já está entrando na leitura e o entendimento do que está escrito, né? Então, nós vamos ler hoje do 12 ao 20, tá bom? Então, vamos ler aqui do 12 ao 20. Eu vou fazer aqui a leitura. Na sequência, a gente começa a fazer o entendimento aqui. Então, vamos lá. Do 12. Todas
as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabei que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Amém? Bom, vamos lá, que aqui a gente vai ter que conversar bastante. Bacana. Bom, antes de começar aqui a falar aqui dos versículos, eu queria enfatizar mais uma vez a questão de contexto, o momento lá de Corinto. E aqui a gente já conversou um pouco, a gente já viu que Corinto é uma cidade muito permissiva, existe muita imoralidade, né? Muitas coisas podem lá, enfim. E lá em Corinto, eles partem de duas premissas que a gente vai colocar aqui para a gente entender por que Paulo está falando isso, né? São duas premissas que sustentam essa permissibilidade toda de Corinto. São duas premissas que Paulo vem mostrar que elas são falsas. E Paulo vai vir para esclarecer e para a gente entender direito as coisas acerca desse tema. E o próximo capítulo também a gente vai tratar sobre isso. Paulo vem tirar umas dúvidas e deixar algumas coisas muito, muito claras para a gente. Então, por isso que a gente tem que entender o momento da igreja. E não é muito diferente dos dias de hoje, não. Porque lá nessas duas premissas, né, de Corinto, era que tudo pode. A primeira premissa é que tudo pode. Posso tudo é lícito, eu posso fazer qualquer coisa. Né? Eles tinham duas máximas lá que era o seguinte: o apetite é uma coisa natural. Então eu devo comer os alimentos de forma, né, sem restrição. Eles eram uma sociedade assim, não muito adepta a restrições. O alimento é para o corpo e pronto, então tenho fome, eu preciso saciar a minha fome, então o alimento é para o corpo, e essa era a primeira máxima deles. O apetite é natural, então eu vou satisfazer a minha fome. Assim como o corpo, o sexo também é uma coisa natural. Então eu vou satisfazer sem nenhum problema, não tem problema nenhum. Então precisa ser satisfeito essa necessidade, é uma necessidade natural do corpo, então eu posso satisfazer o corpo com isso. Essas duas premissas, né, ou duas máximas de Coríntios que impera lá, que sustenta essa permissibilidade toda, Paulo vem explicar sobre isso e ele já começa logo aqui no versículo 1, no versículo 12 aqui, né, primeiro que a gente está lendo, o 12 e o 13, e ele já vem explicar algumas coisas, né? Então ele já vem explicar aqui, logo no primeiro, aqui no versículo 12, né, Paulo vem pegar essas premissas aqui e colocar alguma orientação, colocar alguma ponderação, colocar um mas aqui. Peraí, gente. Peraí. Mas, né? Eu sei que todas as coisas me são listas, mas, peraí, nem todas me convêm. Então, peraí, não é bem assim. Então, Paulo vem falar, peraí, gente, não é bem assim. Posso fazer qualquer coisa. Então, tem um mas aí. Então, ele vem falar sobre essas duas questões.
Então ele fala, tudo é lícito, mas eu não posso dizer que, eu não posso permitir que elas me dominem, né? Então ainda ele fala, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, é eu que tenho que ter o domínio. E aí ele vem falar no 13, né? Ele vem explicar isso. Ele fala, peraí, gente, né? A gente sabe que o alimento é para o estômago é para o alimento, tal, mas peraí, Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Quer dizer, a questão do alimento é uma coisa passageira, né? Que um é para o estômago, o estômago é para o alimento é para o estômago. Eles pensavam dessa forma lá na época, mas tanto um quanto o outro vão ser destruídos na nossa vida terrena. E ele deixa claro que a gente não pode deixar que essas coisas nos dominem, a gente que tem que dominar. Mas o corpo não. O corpo não é para impureza, não. Então ele fala aqui, um porém dele, eu até grifei aqui o porém no versículo 13, ele fala: porém, o corpo não é para impureza, é para o Senhor o corpo. E depois ele vai explicar aqui, tá bom? Então, ele já, de cara, ele já fala dessas duas máximas que tem lá em Coríntios, que o alimento é para o estômago é para o alimento, ele fala: peraí, não é bem assim, eu não posso deixar me dominar por isso. Agora, a questão do corpo, né? Que o sexo é para o corpo e o corpo é para o sexo, também não. O corpo não é para a impureza, gente. Nós vamos tratar esse assunto. O corpo é para o Senhor. E aí ele vai explicar nos próximos versículos sobre essa questão. E mais, né? A gente sabe também que o próximo capítulo, que nós vamos aprender a falar aqui, sobre o capítulo 7, que ele vem falar sobre casamentos com pessoas cristãs, com casamentos quando é cristão e fora, e também quando não é casado, são solteiros. Ele vai tratar no próximo. Ele já dá uma introdução aqui nesse bloquinho, para a gente ir para o próximo capítulo, que também vai ter bastante coisa para a gente ler e entender, tá bom? Mas é importante a gente entender o contexto, a gente entender por que ele começou a falar isso, né? Então, essas duas premissas que tinha lá em Coríntios, ele já vem e já fala, peraí, não é bem isso, tá? E agora, nos próximos capítulos, ele vai explicar por que que não é bem isso. Bom, antes de eu ler aqui, Edgar, falar. Comentar só um pouco sobre esse texto, né? Sempre contextualizando e sempre deixando bem claro de que ele está falando para um povo de formação grega, né? Uma formação muito ligada aos filósofos da época, né? Que tinham também uma formação em que essas premissas do cristianismo, né, ensinadas por Cristo ali, indicadas por Paulo, não eram a base da formação desse povo, né? Então, esse povo não tinha essa concepção de que, olha, eu tenho que preservar meu corpo, eu tenho que preservar a minha família ali, né? De um modo mais questão mesmo das impurezas, né? E eles tinham essas práticas de imoralidade como um padrão, né? Eles tinham essa vida que para o cristão imorais, né? Seriam imorais, mas que para eles eram comuns, né? E você tem que situar também essa igreja numa região muito complicada, porque ela tinha ali gente de todo lado, passando, comercializando, é, passando rapidamente, ou às vezes ficando um tempo e passando sua cultura para aquele povo, influenciando, né? Então, diz ali no 18, é bem interessante, que fala fugir da impureza, né? Quando você chegar ali, a gente comentar sobre isso, né? Mas fugir da impureza, você tem que não, sabe, não procure ficar por perto disso, né? Não deixe que isso acabe falando, mas acho que até, sabe, aquele prato aquele alimento bom na mesa, mas não é hora de comer agora, que se você comer agora, você não almoça, sabe? Tá ali aquela sobremesa ali na mesa, e você olha e fala, puxa, e fica olhando ali, né, na mesa, aquele monte de chocolate, aquelas coisas, e daqui meia hora você vai almoçar. Não é hora de comer, né? Então foge daquilo, não fica perto, senão você vai acabar pegando e aí estraga o almoço. Sabe aquela coisa meio assim? Foge daquilo que pode te fazer mal, né? Que pode te
pode complicar, porque a gente fala, não, eu sou forte, eu vou, eu consigo, eu resisto e tal, e aí a gente não sabe até que ponto, né? Sabe? Não fica dando margem e prova para vamos ver se vai dar certo, vamos ver se eu vou aguentar, né? Não, eu aguento, sou forte, às vezes não, né? Então foge para que isso não seja motivo para que você venha pecar, né? Então não é nem, não enfrente, não vá para cima disso, não, foge disso, né? Porque pode ser que você venha a falhar, né? Mas é bem interessante porque contextualizar porque eles estavam sofrendo mesmo pela cultura deles, né? E nada muito diferente de hoje, né? O que é a cultura de São Paulo hoje, né? É, A cultura de uma cidade gigante como São Paulo. Hoje é oferecido de tudo, né? A gente tem lugares indevidos onde você pode até entrar, né? Você pode até, eu quero ver o museu do tal coisa. E dentro daquele museu tem coisas que não condiz com o cristão de estar lá dentro daquele lugar. Estou falando até de um museu, né? Não estou nem falando de coisas mais, né? Estou falando de uma coisa, às vezes, até oficial, que talvez não convenha você estar lá dentro. O cristão não deve frequentar esses lugares, né? E aí você observar, né? Foge dessas aparências, né? Do mal aí, né? E é o que acontecia na época e está acontecendo em São Paulo hoje, né? Osasco, né? Então a gente tem que sempre contextualizar para entender o porquê acontecia tudo isso, né? exatamente. Mas vamos em frente, é bem Amém. interessante, bem interessante. Então, partindo desses dois princípios, né, dessas duas premissas de Coríntios, né, uma que o alimento é para o estômago é para o alimento, e outra que o sexo é para o corpo é para o sexo, Paulo já chega falando, não é nada disso. O alimento, o estômago é para o alimento é para o estômago, mas Deus vai destruir isso é passageiro, né? Ele ainda fala que a gente não pode se deixar dominar por nada. Agora, o corpo, vamos falar agora do corpo. Paulo vai falar do corpo. Fala, corpo não para impureza. Aí ele fala que o corpo é para o Senhor. E a gente tem sim que se preocupar da impureza, e mais para frente um pouquinho a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão que o Edgar falou do fugir da impureza, né? Porque realmente precisamos fugir dessa impureza. Então ele já começa a falar do corpo assim, que Deus ressuscitou o Senhor, né? No versículo 14, ele fala que Deus ressuscitou o Senhor e também vai nos ressuscitar pelo seu poder, certo? E ele vai nos ressuscitar. Aí ele fala: não sabeis que são membros de Cristo? Então, ele já começa aqui. Somos membros de Cristo. Então, a gente precisa pensar na purificação, nós precisamos pensar na santificação do nosso corpo, né? Então, ele fala assim, tomaria por membros de Cristo uma meretriz? Absolutamente não. Quer dizer, a gente não... Ele fala assim, não vou associar esse tipo de comportamento a Jesus, a Cristo. Não podemos associar uma coisa com a outra, porque não é devido. Então, ele já fala, a gente não pode associar esse tipo de comportamento se nós somos membros de Cristo. Não podemos associar. Então, ele já vem falar, não, o corpo não é para qualquer isso, não. O corpo tem sim que ser santificado e vocês já deveriam saber disso. Então, esses não sabeis aqui que eu estou colocando em vermelho, assim como eu fiz no bloquinho passado, né? Lembra que a gente falou do não sabeis? Quando ele fala, não sabeis que isso, não sabeis aquilo, quer dizer, a gente já explicou, vocês deveriam estar sabendo, mas vocês não estão vivendo a palavra, né? Então ele fala, então, o corpo é membro de Cristo. Então, não podemos associar de forma nenhuma uma coisa com outra. Por quê? A própria Escritura já fala que quando você se une, você vai formar uma só carne. Ainda ele coloca aqui no 16, outro não sabeis, no versículo 16. Não sabeis, né, que quando o homem se une, seja uma prostituta, ou seja, o que for, ele vai se formar um corpo com ela? Veja bem, eu quero também deixar claro aqui, fazer um parênteses aqui, aproveitar, né, quando ele está falando aqui que não se deve unir o homem a uma prostituta, mas aqui a gente está falando do comportamento, porque muitas vezes a gente tem pessoas que já eram pecadoras, mas que se converteram e foram salvas, e estão totalmente, vamos dizer assim, livres
do pecado, tá bom? Então, senão não dá a impressão de que, então não pode mais porque... Não, a gente já falou sobre essa questão do pecado, que você, quando você se converte, quando você aceita Jesus e você confessa seus pecados, se arrepende e vai ter outra vida, isso é apagado, tá bom? Tanto é que eu vou voltar aqui uma tela e vou ler de novo aquele último capítulo, versículo que a gente leu domingo passado. Vou ler de novo aqui só para lembrar a gente sobre a questão da imoralidade, quando ele estava falando quando ele estava falando de que os adúlteros, os idólatras, os ladrões, os avarentos, eles não vão herdar o reino de Deus. Aqui, mas no 11 aqui, vou ler de novo, no 11 ele fala: tais fostes alguns de vós. Quer dizer, alguns de vós até eram, sim, impuros, eram pecadores, tal, mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então, realmente, ele deixa claro, mesmo que se você já foi um pecador, mas se você se converteu, você foi lavado, você foi transformado, você foi justificado, você foi santificado, tá bom? Então, não é assim que sinto muito, não dá mais, não, né? Tá bom? Como diz a Rosi aqui, também lembrando bem, Raabe era uma prostituta, ela se converteu, ela foi santificada, ela foi um personagem muito importante, ela que foi, que destinou a linhagem até Jesus. Então, ela é um exemplo disso, que tem sim conserto, tá bom? Então, quando Paulo fala sobre isso, ele está focando na questão comportamental, que você não pode unir esse tipo de comportamento com o corpo de Cristo. Não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque ele fala, quando você se une a uma mulher, não é um só corpo? Então não tem espaço para a impureza. Tá bom? Tanto é que depois nós vamos tratar, no próximo capítulo, vai até demorar para a gente conversar, porque vem muita informação, muito ensinamento bacana para a gente nessa questão, tá bom? E aí, antes de passar aqui para o Edgar, ele fala aqui no versículo 18, fugir da impureza. O Edgar explicou bem, mas eu quero até fazer uma ressalva aqui. Eu queria falar sobre essa questão de fugir da impureza. Ele está falando para fugir mesmo, porque não é fácil. Não é fácil você falar assim, você resistir. Vamos na palavra aqui, a gente também, Jesus fala para que a gente deve resistir ao diabo, que ele vai fugir, não é isso? E aqui Paulo nem fala para resistir, ele fala foge, né? É mais forte ainda. Por quê? Porque muitas vezes é difícil você resistir quando você está numa situação, né, complicada. A gente tem exemplo de José, né? Ele foi tentado pela esposa do Potifar, né? Mas ele saiu fora. Ele falou, não, né? Não adianta a gente querer resistir à impureza. Então ele fala assim, não, fugir da impureza, foge mesmo, fuja, evite, porque é uma coisa natural. A gente sabe que a natureza humana é pecaminosa. Então ele fala, então evita, sai fora, foge da impureza. Por quê? Porque não é fácil, é difícil mesmo, né? Eu costumo brincar com pessoas que às vezes têm diabetes, né, não pode comer doce, né? Então não entra lá naquela doceria lá, não, porque você vai sofrer à toa, né? Você vai lá ficar vendo aqueles doces lá, né? Você é diabético, então nem entra na padaria lá na doceria, nem entra, não vai, não sabe? Esquece isso, né? Então ele fala que fugir da impureza, né? E aí ele fala sobre o pecado que você comete. Qualquer pecado é fora do corpo, mas quando a gente fala de imoralidade, né, logo na sequência aqui no versículo 18, ele fala, imoralidade é um pecado contra o próprio corpo. Então a gente tem que fugir da imoralidade, fugir da impureza. Fala, Edgar. E a gente também precisa, talvez, repensar não, mas ter uma visão bem clara de que a questão de você ter cometido um erro no passado, né?
e que isso é perdoado por Deus ao confessar esse erro, né? E se arrepender e ser purificado, né? E seguir a vida de uma forma santa né? E após a conversão e tudo, né? Não te isenta daquilo que você cometeu, os erros que você cometeu. Então, às vezes a pessoa fala, eu matei, eu disse, mas eu me converti agora. Mas você vai ser preso. Você vai ter que cumprir pena. Você pode estar dentro da cadeia, convertido, totalmente limpo, porque você pediu perdão e se arrependeu de tudo que cometeu, mas você vai ter que cumprir aquilo que é ilícito ser feito, você vai ter Isso. que estar preso, você vai ter que cumprir o seu tempo. Então, você não pode chegar e roubar um banco, chega em casa com um pacote de dinheiro e fala, agora eu me arrependi, vou devolver. Você devolve. Se arrepende, devolve, não é meu, eu fiz errado, mas você vai pagar por isso. Acho que a Rosângela aí sabe muito bem aí, né? A Elzinha também, né? Pelos que entende mais, mas você não pode ir lá roubar, não quero mais, devolve. Você vai ser E tá preso, tudo né? certo. É verdade. Devolvi, tá? Era brincadeirinha. Não, você vai ser preso, né? Então, existe a lei dos homens que vai ter que ser cumprida, e é justo que seja, né? Porque senão daqui a pouco a pessoa mata alguém, se arrepende, Deus perdoa e tudo bem, né? Não, né? Então, assim, aquilo que você fez de errado, ao se converter, isso tudo pode servir de exemplos para que você venha fazer com que pessoas que tenham cometido erros, né, se arrependam. Ao conversar com ela e falar, olha, eu também vivi isso tudo, e hoje me arrependi, e hoje eu estou limpo, Cristo me limpou disso tudo, o sangue de Cristo me limpou. E hoje eu vivo com Cristo. Eu continuo, vamos dizer assim, pagando por tudo aquilo que eu fiz, que é justo ser pago, né? Eu Sim. tenho que refazer minha vida socialmente, culturalmente, aí no meio do povo e tal, mas para Cristo eu estou limpo agora, eu me converti, eu não quero mais essa vida, então eu não tenho mais prazer em viver de uma forma errada. Hoje o meu prazer é agradar a Deus, mas isso não isenta o problema, o erro que você cometeu. Não tem mais erro, acabou tudo. Morreu o assunto, não tem mais. Não é assim, né? Ou tem gente que fala, ele se converteu, então agora. Não, mas ele está preso, tá? Então ele não se converteu, não, ele está pagando aquilo que ele fez, né? Sim. Mas lá dentro ele pode fazer com que pessoas conheçam a Jesus, dentro da cadeia. Ele pode ter uma vida santa lá dentro e com a vida dele fazer com que pessoas, quando saírem da cadeia, vão procurar a Deus, né? Vão começar a buscar Deus ao sair, ou dentro da cadeia mesmo, né? Então, são coisas que a gente tem que analisar, né? Os propósitos de Deus, né? E Paulo está falando muito sobre isso aí, né? Você resistir não, fugir dos problemas, né? Dessas coisas que podem te fazer pecar, né? E entender muito bem, né? Que se você cometer um erro, né? Ele pode te limpar de tudo isso, né? A gente está falando de uma forma espiritual, né? Talvez, Sim. né, legalmente você vai ter que cumprir, né? Exatamente. E aí, e outra coisa que Paulo vem falar sobre a questão de santificação do nosso corpo, ele vem no 19 aqui, né, o outro não sabeis, né? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Eu até grifei santuário aqui, porque ele está falando, nós somos templo do Espírito Santo. A gente precisa entender isso. Então, por exemplo, né? Muitas vezes a gente, lá dentro da igreja, no templo da igreja, muitas vezes as pessoas se preocupam, né? E não fazer nada errado, tal, tal, tal. Com o corpo é a mesma coisa. Ele também é um santuário que você também precisa entender como um local sagrado, algo sagrado que não pode qualquer coisa, né? É claro que igreja também é um local sagrado, a gente tem esse entendimento e sabe que tem coisas que inibe, né, as pessoas de fazerem determinadas coisas, até simples, né? Por quê? Porque ali é sagrado, a gente tem que entender isso. Quando a gente pensa no nosso corpo, a gente também tem que ter esse entendimento. Se é um santuário, eu também preciso me preocupar com isso. Então, não é tudo posso. É natural, a natureza chamou, vamos satisfazer a natureza. Não, peraí. Paulo fala, não, peraí. Nós somos um santuário, então, peraí. Então, a gente precisa, sim,
entender que o nosso corpo, ele é santificado e não pode ser impuro. Então, ele deixa isso claro aqui. E, por último, ele fala, e o corpo não é seu. Ele foi comprado por preço. Você, cristão, você foi comprado por um preço. Você, agora, o corpo não é seu. Então, aí ele faz a frase final aqui. Glorificai a Deus o vosso corpo. Então, não é assim, posso fazer o que eu quiser, deu vontade e faz, porque a natureza é assim. Não. Então, ele vem no final e já fala também isso. Fomos comprados por preço. Jesus pagou o preço para nos salvar, para nos resgatar, para nos purificar, para nos salvar. Então, nós vamos glorificar a Deus através do nosso corpo. Então, volto a enfatizar, não tem, né, como você unir esses tipos de comportamentos imorais com Cristo. Não dá. Não dá. É isso que ele está falando. Não, não dá. Não dá. Então, só queria reforçar assim, os 3 pontos que Paulo fala aqui sobre o corpo. Bom, sobre o estômago, tudo bem, a gente já falou lá no começo, ele falou que não é tudo o que convém, a gente não pode se deixar dominar pelas coisas, a gente que tem que dominar, né? Mas sobre o corpo, ele falou 3 coisas aqui importantes para a gente hoje. Primeiro, que Deus criou o nosso corpo, uma coisa gloriosa, e também teremos que ter um fim glorioso. Então, Deus irá ressuscitar o nosso corpo. A segunda coisa, Jesus comprou por preço o nosso corpo. E terceiro, o Espírito Santo habita em nós. Então, isso é muito forte, né? Então, se o Espírito Santo habita em nós, temos sim que pensar no nosso corpo como algo sagrado. O Edgar ia falar alguma coisa? Não, acho que talvez a gente possa também fazer talvez uma analogia, uma comparação com as coisas do que a gente vê por aí, né? Existem casas muito simplesinhas e habitada por famílias boníssimas, famílias que são unidas, que têm algo de diferenciado naquela família, né? E existem mansões que talvez não sejam tão, né, tão bem habitadas, vamos dizer assim, né? As pessoas não valorizam aquilo, né? Então, eu diria assim que não comparar, às vezes, a gente falou aí dos cuidados com o corpo, né? No sentido de que esse corpo, né, glorioso lá, quando né, morremos com Cristo, né? E cumprimos o nosso tempo aqui na Terra, né? Vai ter um zelo por esse corpo, né? Tal, mas é o sentido de que Deus habita em você e você tem uma responsabilidade, né? Perante os irmãos também, né? Dos cuidados com tudo isso, né? Esses abusos que a pessoa fala também, né? Não é só alimento, também não é só sexo, né? É aquilo que você tem trazido para dentro do seu corpo, né? Como impurezas, né? Essas impurezas todas a gente fala, às vezes é o sexo ali que está falando mas é o comportamento também, né? O que você tem visto na TV, na internet, o que você tem compartilhado na internet, que você tem recebido e lido e dado risada, olha que engraçado, e é uma bobagem completa. Isso também vai alimentando e vai deixando o seu corpo impuro, né? As impurezas vão entrando de todas as maneiras hoje em dia, né? E aí a gente tem que fugir disso. Por que a gente continua nas redes sociais vendo bobagem? Né? Por que a gente continua, de vez em quando, entrando em algum filme para... Ah, mas isso é só cultura, isso é só cult, não sei o quê. Não, não, isso não é para ver. Né? Isso não é para ver. Aí temos canais de TV a cabo aí que você passa e fala, puxa, eu não posso estar vendo isso. O outro passa, daqui para frente, isso não está relacionado à minha vida. Então, essa impureza vai entrando no nosso corpo de um jeito
que quando vai ver, aparece até no exame de sangue ali, né? Tão impuro que você está, né? Então, muito cuidado, né, com aquilo que você está se alimentando, e não confunda alimento só de você, né, ingerir, não. Cuidado que você pode estar, né, contaminando esse corpo que Deus, né, te deu e que você tem que zelar, né, e que ele né, com o tempo ele vai mesmo né, vai desmanchando, vamos dizer assim, ele vai se degradando fisicamente, mas com aquela, né, com aquela vida voltada para Deus. Vamos dizer, glorioso, né, no sentido de você estar usando seu corpo até o último minuto, com 70, 80, 90, 110 anos de idade, até o último minuto, para Deus, né? Mesmo que ele não tenha uma aparência bonita, que esteja todo já, né, ali, que faz parte Sim, desse, né, mas que isso não isso. seja você olhar para uma pessoa que realmente viveu muito e falar, puxa, está aí uma pessoa bonita. Talvez fisicamente nem tanto, né, mas bonita. Olha, ela está dedicando a vida dela para Deus. Isso é o que vale. E quando ela morrer aqui, a gente vai ficar assim, triste e feliz ao mesmo tempo. Então, deixar essa coisa para que outros, esse legado, né, de que honrou Sim, aquilo que Deus te deu até o último minuto, né? é, E às vezes as pessoas falam, não vale mais nada, já está velho, já está não sei o que. Não, o que vale é aquilo que realmente a gente carrega, né? E deixa como legado, né? Isso é muito sim. legal. E aí, só para reforçar, então, aqui no versículo 13, o Paulo, ele fala qual que é o propósito do corpo, né? Porque a gente começou contextualizando que lá em Coríntios eles são muito permissivos, onde o alimento é para o estômago é para o alimento, e o sexo é para o corpo e o corpo é para o sexo. Paulo vem falar aqui no versículo 13, não. O propósito, qual é o propósito do corpo? Até eu risquei aqui, né, no versículo 13, ó, grifei. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Então, o propósito do nosso corpo não é assim, é natural, sexo é natural, então, não é isso. Ele está falando que não é para a impureza, mas para o Senhor. Nós vamos ver, nós vamos conversar bastante, pessoal, no próximo capítulo, que o sexo também, ele pode ser bênção ou pode ser pecado, pode ser bênção ou pode ser maldição. A gente vai falar que é bênção, sim. A gente precisa saber como utilizar, né, o que é bênção e o que é pecado. E nós vamos falar sobre isso no próximo, e vamos falar em detalhes, tá bom? Então, não é, aqui, ele não está condenando o sexo puro e simples, não, porque existe, ele é natural mesmo. Mas a forma com que a gente trata isso, como que a gente usa isso, é que temos que entender o que é bênção, o que é santo, do que é pecado, do que é maldição. Tá bom? Então a gente vai ver isso sim no próximo capítulo. Então ele já fala aqui, não é para isso não, o corpo não é para impureza não, é para o Senhor. E aí ele dá vamos chamar de conselhos, o conselho negativo e o conselho positivo. Né? Eu não sei se é negativo, mas o conselho que ele dá aqui, fugir da impureza. Então foge disso porque, né, não evita, né? É um conselho que ele está dando. E o outro conselho positivo, aqui no final, no último versículo, na frase final, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, vamos utilizar o nosso corpo para glorificar a Deus. Então, esses dois conselhos a gente vê aqui, né, de Paulo. Bom, mas enfim, a gente contextualizando, lendo, entendendo, às vezes realmente a gente entende melhor as coisas e o estudo bíblico, né, serve para isso, né, para a gente discutir, entender, contextualizar. O próximo capítulo 7, que a gente vai falar do casamento, do homem ou da mulher, enfim, a gente vai tratar bem esse assunto também, né, vai ficar legal, vai ficar bacana. Então, não percam. Pastor quer falar alguma coisa? Edgar quer falar mais alguma coisa? Que eu acho que agora começar um novo capítulo já não dá mais tempo. Esse capítulo 6 é interessante, né? É bom para a gente fazer uma avaliação daquilo que a gente tem feito, né? Se a gente está mesmo evitando algumas coisas, ou se às vezes a gente acaba se aproximando dessas coisas, né? Testando, olha, será que eu vou resistir, né? É,
Então, às vezes, o cristão, ele começa... Então, se ele sabe que lá tem algo que pode ter algum problema, que é alguma fraqueza, né, para ele, né, não vá, não evite, faça o possível para que aquilo lá não entre mais na sua vida, né? Imagino que até pessoas que tiveram alguns vícios, né, antes de se converter também, né, ou até quando se converteram e daí começaram a limpar tudo isso, elas têm, não é medo, elas devem fugir mesmo, devem evitar mesmo algumas coisas, né? Algumas pessoas têm alguns hábitos que não são, né, não agradam a Deus, né? Evitar isso, não agradavam a Deus e hoje com a vida deles eles começam a ter atitudes diferentes, né? E Paulo está falando ali porque eles já tinham sido alertados, então não eram pessoas que estavam ouvindo pela primeira vez. Quando ele fala 6 vezes lá, não 6 ou Não 7, sabeis? não sabeis, eu imagino, no original não é não sabeis, eu até tinha visto lá. É como se fosse de conhecimento, seria know, seria no inglês lá, né, tal. Seria, vocês não têm conhecimento disso? Parece que é meio irônico. Vocês têm sim, eu já falei para vocês, né? Então, Paulo está sendo bem duro ali, falando assim, vocês sabem, eu já falei para vocês, né? Vou repetir, mas vocês já sabem. Então, o cristão hoje, ele já sabe que lá não é bom, ele sabe que aquilo não convém, ele sabe que esse tipo de atitude não agrada a Deus. Então, não sabeis? Sim, eu sei. Então por que está indo lá? Sabe aquela coisa assim, né? É como um filho, né? Eu falei para você não passar cerol lá com cortante na linha? Falou, pai, falou. E por que Não. você está passando? Né? Já aconteceu isso comigo, né? Meu filho lá, eu falei para ele, não passa cortante na linha, porque tal, estava morrendo gente com isso, tal, né? Acidentes. De repente eu pego ele passando lá, sabe assim? Eu não tinha falado já para você disso? Que eu peguei tudo, queimei tudo, joguei tudo fora, falei assim, não solta mais pipa e tal. Né? E aí foi assim, mas eu tive que repetir isso, eu já tinha te falado. E ele falou, eu já sabia, eu sei que você falou. Então por que está fazendo? Então o cristão é capaz de passar 30 anos, né, se aproximando do errado, né, se aproximando daquilo que não convém, né, mas é lícito, você pode, né, fazer alguma coisa. É errado, você vai cometer um erro, vai ser punido por isso, a sua vida vai ser complicada, Deus não vai se agradar, mas é o livre-arbítrio de você fazer até o errado. Né? Até o errado você é lícito, você vai lá e faz o errado. Mas você vai pagar por isso. Né? A sua consciência sabe que você fez errado. Então talvez não, né, a sociedade não descubra, mas você sabe que fez errado. Né? E isso vai te martirizar, você vai deitar, vai falar, puxa, o que eu fiz? Né? E vai ser um... Né? Então é duro, né? Para o cristão de hoje em dia cometer alguns erros, né? E se Paulo tivesse na nossa igreja, na nossa, não estou falando em outra, lá no culto domingo, né? Paulo fala, eu já falei para vocês, eu vou falar de novo, mas eu já falei para vocês, porque a gente também comete erros, né? E que não eram mais para ser cometidos pelo conhecimento que nós temos, né? Né? Eu acho que... Amém. Pastor, quer falar? O microfone está mudo, pastor. Tá na hora já? O Já. que quando ele fala aqui, interessante, todas as coisas me são lícitas, e no finalzinho ele fala assim, mas eu não me deixarei dominar. Aqui está um segredo, né, de nós. Muita gente, por exemplo, é dominado pelo álcool, é dominado pelo vício, é dominado pelo erro. Sabe que é erro, mas é dominado pelo erro. Sabe que é pecado, mas é dominado pelo pecado. Então, Paulo, duas palavras aqui que é muito interessante. Todas as coisas me são lícitas. Olha, não venha julgar. Não venha julgar. É individual. Todas as coisas me são lícitas, mas, olha só, nem todas me convêm, mas nem todas me convêm. Então, isso aí é para nós refletirmos aqui que está fazendo mal para a nossa vida física, né? Que nem a bebida, o cigarro, tantas outras coisas, e também na vida espiritual. Né? É muito interessante esse versículo 12 aqui, dá para ficar muitas horas só comentando sobre isso aqui, né? Apesar que vocês já comentaram, foi suficiente. Então, esse ensinamento de Paulo aqui é maravilhoso, né? Primeiro temos que aprender, não fica julgando, não. Porque você come carne de porco, outro não come? Ei,
É você com Deus. Carne de porco, tem pessoa que nem posa perto da carne de porco, né? Fala que é pecado, né? Então, para você é pecado, não faça. Não coma. Para mim não é, então como, especialmente no Natal, né? Então, eu louvo a Deus por essa palavra de Paulo e também por o ensinamento que nós estamos tendo, né? Cada dia, todo domingo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Posso orar? Podemos. Pai amado, quero te louvar, te agradecer pela Escola Bíblica Dominical, pelo ensinamento da tua palavra, Pai. Deus, que aquilo que nós estamos aprendendo, Pai, fica arraigado no nosso coração. Pai, que nós possamos colocar sempre em prática, Pai amado, e que realmente nós possamos viver a tua palavra, Pai. Porque a tua palavra é vida, vida em abundância. Obrigado por tudo, Deus. Pai, mas se porventura alguém está precisando de uma cura, uma libertação, uma bênção, para que seja uma realidade na vida de cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir. Obrigado por tudo. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje é ceia do Senhor. Amém. Amém. E domingo que vem, olha, quero ver sábado e domingo, quero ver quantos visitantes vocês vão levar, hein? É importante. Seja você um instrumento de Deus, né? Sábado e domingo que vem é o pastor Caju. Então, leva pessoas que estão precisando de uma cura, de uma libertação. É a oportunidade que Deus está dando para mim, para você, e nós sermos usados por Ele em nome do Senhor Jesus. Shalom, paz do Senhor! Dá licença, eu vou comprando lá, já vou.